Vamos lá. Então, agradeço aqui, né, o Ulisses pela presença mais uma vez no nosso capítulo. Ulisses é um brother aí das antigas, que é Nós. 2009, né? Estamos juntos aí na missão, né? Atravessamos muitas águas juntos, separamos e nos juntamos de novo aqui. Um abração, Às irmão. vezes foi. Atravessamos águas literalmente, né? É, é verdade. Beleza. Boa. Valeu, irmão. Tá contigo aí. O É Ulisses é nóis. monstrão. Bora Acho que aí. dispensa apresentações. Fala aí, papai. Bora aí. E aí, pessoal, boa noite. Valeu aí pela presença. Obrigado por terem vindo aí pra me escutar falando aí algumas abobrinhas aí. Ah, a ideia aqui é trazer uma troca de conhecimento aqui um pouco diferente, né, do que normalmente a gente está acostumado a ver nesses eventos mais técnicos, né? Ah, por mais que por baixo dos panos algumas das coisas que eu vou mostrar aqui elas têm como auxílio aqui muita parte técnica, né? Algumas automações que eu fiz, enfim, né? Alguma coisa que me ajudou a chegar no estado que eu tô hoje, em algumas coisas que eu uso aqui. Mas o conceito mesmo da coisa ele envolve aspectos ali, né, não técnicos, né? E por vezes ali coisas que a galera, pelo menos aí uma boa parte da galera que eu já troquei ideia, eu já ouvi falando, né? Enfim, não dá tanta atenção, né? Às vezes por desconhecer, né, a importância, às vezes por não se ligar, né? Que um dia pode precisar, né? Então, como eu tô aí na estrada já faz um tempinho e eu curto, né? Eu gosto desse tipo de assunto. Então, acho que tem aí alguma é, um pacotinho já grande aí de coisas para compartilhar, tá? Então, a ideia é trazer aqui um caminho que eu percorri, né? Desde o caos que era quando eu comecei é, a, a, a estudar, a trabalhar com o OffSec, né? É, até meu estado atual, que não é um fim, né? É só um snapshot ali, né? De como que as coisas estão no presente momento, tá? Então, só para quem não me conhece aí, né? Trabalho com OffSec já faz um tempo, conheço aí uma Ulisses, parte da galera. Fala aí, jovem. só para tu compartilhar tua tela. Pô, não tô compartilhando a tela? Tô gravando, mas não tô compartilhando a tela. Olha só. Tá de brincadeira, gente. Começou. Esse pessoal aí que Ainda. não. Esse pessoal que não lida muito bem com Cara, tecnologia é fogo, viu? hackers Puxa confusos com vida. tecnologia. Né? É normal, pô. E aí? Agora sim, Tudo papai. certo? Beleza. Sim. Testador de caneta, é isso aí, mano. Ai, ai. Vamos lá, então, a galera aí que não me conhece, eu trabalho com OffSec já faz um tempinho, né? Basicamente desde ah, exclusivamente com OffSec desde 2015, né? Mas venho estudando aí OffSec desde, acho que 2012, né? Desde que eu conheci aí a área, 2011, 2012 mais ou menos. Aí 2015 tive a oportunidade de começar a trabalhar exclusivamente nessa área. Eu ainda era militar, né? E aí fiquei um bom tempo ainda é, trabalhando e aprendendo, né, lá dentro. E aí tive a oportunidade de sair eventualmente, né? Estou no mercado de trabalho aí agora. Trabalho como tech lead, especialista OffSec, numa empresa aí conhecida. E já dei alguns treinamentos aí em company ou então pela Go Hacking também, né? Tenho um treinamento aí de Python pela Go Hacking, que hoje não sou eu mais que ministro, mas o treinamento ainda é o mesmo, né? Mas eu ainda não sei quem é que vai ministrar esse treinamento agora. Mas não sou eu mais que ministro o treinamento. Mas aí tive uma boa estrada com o pessoal lá do Laios. A galera tá muito engajada lá e fiz parte aí dessa trajetória deles com o treinamento lá. Entre algumas outras coisas aí, mas sempre envolvendo o OffSec, né? Então nunca deixei de atuar, seja de uma forma mais técnica, de fato, né, com a mão na massa ali, fazendo pentest, uma operação de red teaming, alguma coisa assim, ou então com algo que envolve OffSec, mas
não necessariamente algo estritamente técnico, né? Basicamente a gente vai passar por esses itens aí, né? Então, trocar uma ideia aí sobre a ignorância de não saber, né, que você precisa documentar as coisas que você faz dentro do seu trabalho, né? Falar um pouquinho de aplicativos de notas, documentação não estruturada, organização ou desorganização de arquivos, as tentativas que eu de organização, né, pelas quais eu passei, né? Slides serão liberados? Posso liberar, eu vou gerar um PDF aqui, aí depois eu passo pro Eduardo e ele distribui aí da forma que normalmente a galera distribui os slides, beleza? E aí eu vou passar, né, por essas tentativas aí de organização, né, ideias que eu fui tendo ao longo do tempo para me organizar dentro das minhas atividades, né, e eventualmente ele passar bem por alto mesmo, né, sobre como que eu faço log, né, de ações de terminal e como que as duas formas que eu normalmente tenho de opção ali disponível para dar uma camada mais de proteção, né, nos dados dos clientes que eu atuo, né. Eu falo de bônus porque eu não vou me aprofundar muito nessa parte, primeiro porque não é muito o objetivo, né, principal aqui da, da palestra hoje, e até porque também eu tenho lives na internet, no YouTube também especificamente falando disso, né. Eu tenho acho que 2 lives, se não me engano, uma com o Defcon Group de Caxias do Sul e a outra é uma live da própria Go Hacking também. Então eu tenho 2 lives falando exatamente desse assunto. Aí se a galera quiser se aprofundar um pouquinho mais, dá pra assistir lá depois. Bom, vamos lá. No início, né? Ou seja, quando a gente começa, né, a parte a gente começa a estudar, a gente vê que existe de fato segurança ofensiva, pentest, CTF e afins, né? A única coisa que a gente quer fazer ali é de fato meter a mão na massa, explorar as máquinas, subir um lab, fazer um pentest e afim, né? A gente não se preocupa muito em como que a gente organiza essas informações, como que a gente armazena esses arquivos, né? Se a gente vai precisar disso depois ou não. A gente, né, naquele calor do momento ali, quando a gente está iniciando, a gente só quer saber, né, de botar a mão na massa ali, só quer saber da parte técnica, né? Então eu chamo isso de caos, né? Porque a gente olha para dentro de uma pasta dessa onde tem ali os arquivos daquilo que você está fazendo, seja, sei lá, um CTF, um Hack the Box, um Try Hacking da vida, ou até mesmo um trabalho real, né? E aí você só vê vários tipos de arquivo, você não sabe para que eles servem, onde eles foram utilizados. Por exemplo, se esses arquivos de Nmap aí, né, eu tô vendo ali que, beleza, quais foram as portas que eu executei, mas eu não sei onde eu executei esse arquivo, quais são, né, os resultados, enfim, né, eu não tenho nenhum tipo de estruturação aí dessas informações que tem nessa pasta, né, nesses arquivos. E isso aqui pior ainda, né? Isso aqui é um print real mesmo de uma das primeiras notas, né? De CTF, né? Na verdade foi uma máquina do Hack the Box, uma das primeiras máquinas do Hack the Box que eu fiz. E foi exatamente o que está nesse print aí, foi a documentação da máquina. Então tudo que vocês estão vendo nesse print foi a 100% da documentação que eu fiz para essa máquina. Isso porque eu fiz alguma coisa, né? No início, quando eu comecei a fazer Hack the Box, eu já fazia write-up, né, entre aspas, né, das máquinas que eu fazia, mas era pobre desse jeito, né? Infelizmente, a gente tinha eu tinha esse nível de ignorância aí quando comecei, o que é completamente normal, mas de fato existia. Então, quando a gente quer encontrar alguma coisa no meio desse nível de organização, né, basicamente é morrer por dentro, né, chorar por dentro aí. Então você só aprende que você precisa de algo, né, na maioria das vezes, quando você se vê ali numa situação em que você precisa daquela informação, você lembra vagamente, né, de ter passado por isso em algum momento da sua vida, mas você não faz a mínima ideia de onde que isso está.
de como que você fez, e aí, para piorar a situação, né, a estrutura de documentação que você tem também não te ajuda, né? Então, você instintivamente acaba confiando, né, erroneamente confiando que o teu cérebro vai te ajudar a lembrar onde estava aquilo que você precisa consultar, ou como é que foi que você fez aquela exploração, enfim, né? Qualquer que seja a informação que você vagamente lembra que já passou por aquilo, mas na real mesmo você não vai conseguir lembrar daquilo quanto mais o tempo passa, pior fica aí o cenário, né? E se você só confiar no seu cérebro, é desse jeito aí que você fica quando você tentar encontrar alguma coisa depois, né? E é isso falando também, né, pegando um pouquinho do gancho, falando um pouquinho de aplicativos de notas, né? Levanta a mãozinha aí quem teve aí o ShareTree como o primeiro aplicativo de notas ou ainda usa o ShareTree hoje. Vamos lá. Quantas mãozinhas vão levantar aí? 6, 7. É isso aí, ó. 7 cabeças aí que ainda usam ou já usaram o ShareTree pela primeira vez, né? Boa, legal. Esse carinha é antigo, né? Agora, quem conhece esse cara aqui? Eu sei que o Choco conhece. O Choco tá aí, né? O Choco conhece esse cara aí, né, Choco? Fala tu. Opa, isso daí é velho de guerra. Velho de guerra, né? Abandonei recentemente. Foi, velho. Aí, ó. Abandonou recentemente. Olha aí, o cara. Ó, usava ele até não poder mais, né, velho? Mas dava pro gasto na nossa época lá, né, Choco? Fala tu. Sim, sim, muito Dava, bom. dava pro gasto, era muito bom. Vinha junto com o Kali, né? Com o falecido Backtrack aí, né? Depois no Kali também por algum tempo mais. E aí, né, enfim, galera usava aí em peso, né? Galera das antigas. Bom, em 7 anos aí nessa área, aproximadamente, trabalhando exclusivamente com isso, eu passei por esses carinhos aí, né? Keepnote, R3, Evernote, Joplin, Notion, muito brevemente, foi só uma tentativa de conhecer mesmo e tentar me adaptar e não conseguir. Eu achei uma bomba atômica aí para matar uma mosca, né? Então, como eu prezo muito pela simplicidade das coisas, né? Coisas mais simples possível, né? O Notion ele é de fato um aplicativo muito muito bom, mas o uso dele não encaixou comigo porque ele serve muito mais coisas do que o que eu preciso, né? Então não deu match, né? E aí eu tive algumas outras, passei por alguns outros aplicativos mesmo só para conhecer, né? Mas nada que vale a mencionar. E aí, por fim, eu fiquei aí com o Obsidian, né? Que foi o que eu testei aí mais recentemente que eu digo, né? Por último, né? Foi o último que eu testei aí. Fico com ele aí já faz, eu acho que, deixa eu ver aqui, uns 3 ou 4 anos. A gente está em 22? Não, 3 anos. 2 ou 3 anos. Acho que foi 3 anos. Tô com Obsidian faz café. Faz café. Faz mesmo. Deve ter um plugin para fazer café. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória aí de aplicativos de notas, né? Todos eles têm suas vantagens e desvantagens, inclusive o Obsidian, né? E aí cabe a você escolher aí o que te traz mais vantagens do que desvantagem, né? Dentro do teu uso, né? Para mim aqui, cara, o que me guia, né? Quando eu vou escolher algum tipo de aplicativo, né? Para anotação, enfim, né? Para documentação em geral, né? Eu prezo sempre pela simplicidade, mas sem perder personalização, né? Então eu gosto de ter ali um certo nível de personalização para que ele se adeque às minhas necessidades ali sempre que possível. Markdown, né? Suporte a Markdown, de preferência se for um suporte nativo, né? Porque para mim assim, cara, não existe linguagem hoje que seja mais que caiba mais dentro desse assunto de documentação técnica, né? No final das contas é o que a gente está falando, né? Documentação técnica. Então o Markdown hoje ele é de fato aí um standard, né? Ele é um open standard aí da internet, enfim, né? Adotado não só pela comunidade em si, mas, né, organizações e afins. Então a ideia aqui
é que o aplicativo que eu vai escolher ele tenha um suporte aí de preferência nativo a isso. Alguns opção aí para instalar alguns plugins ali para, né, adicionar algumas funcionalidades a mais ali quando necessário, né, e de forma mais recente ali possibilidade de ter um armazenamento local, né, ou seja, sem ser em nuvem, né, eu gostaria que fosse algo armazenado na minha máquina, que eu tenho controle, né, dos arquivos, né, que são gerados e armazenados, né, e que ele não seja baseado em banco de dados, né, em DB. Até a última vez que eu usei o Joplin, faz um tempo já, tá? Ele era um aplicativo baseado em banco de dados, né? Então ele não tinha ali uma pasta em que cada nota era um arquivozinho Markdown que ficava armazenado dentro dessa pasta, como é o caso do Obsidian, né? Ele era um banco de dados de fato, né? Que você precisava conectar ali no Joplin, ele criava ou abria aquele banco para você poder consultar ou então escrever dentro dele ali de acordo com o seu uso, né, de anotações. Então esse formato para mim não é tão legal porque eu não tenho portabilidade depois, né? Se por acaso eles chamam isso de future proof, né? A prova de futuro, né? Vai que o projeto do Joplin acaba daqui a alguns anos, vai que o projeto do Obsidian acaba daqui a alguns anos, ou qualquer outro, né, aplicativo de notas desse, né? Eu gostaria de ser capaz de conseguir portar as minhas notas, né, a minha estrutura toda para um outro local, né, o máximo que eu conseguir, né, para uma outra aplicação, né, e aí fazendo essa portabilidade de forma mais nativa, mais natural possível. Né? Então é isso hoje que me guia aí para escolher e foi, né, basicamente o que me fez escolher e ficar até hoje com o Obsidian. Passando aqui agora um pouco para uma questão de documentação não estruturada, né? Ou seja, o que a gente vai o que a gente como que normalmente a gente começa, né, a trabalhar, a estudar, né, quando a gente entra na área, ou então quando a gente não liga muito para esse assunto, mas aí a gente começa a se ligar, né, como é que a gente começa a perceber que a gente está precisando de alguma coisa a mais, né, a gente está tendo uma necessidade e a gente se vê em dificuldades de forma constante, né, com relação a alguma coisa, né, nesse caso aqui com relação à documentação. Então a gente tem ali uma falta de organização uma falta de organização no armazenamento dos arquivos, né? A gente não tem um padrão, né, de organização de um projeto para o outro. Então, um projeto você armazena os arquivos de um jeito, no outro projeto você armazena de outro. Você não tem ali um standard, né, que você possa seguir, que entra no seu sangue ali, que você vai saber onde cada coisa tá. Isso vai, né, eventualmente facilitar a tua vida, né? A dificuldade em buscas, né, em consultas, né, futuras. Então é aquilo que eu falei do início, né? Poxa, você passou por isso em algum momento da sua vida, em algum projeto, em algum estudo, em algum CTF que seja, e você gostaria de fazer eventualmente alguma consulta, alguma busca, né, para tentar encontrar aquela informação, aquela técnica, enfim, aquele script, aquele comando que você executou e você não consegue achar, ou você tem uma dificuldade muito grande, perde muito tempo, né, para você conseguir encontrar, né? E aí também o potencial para retrabalho é enorme, né? Porque você acaba esbarrando de novo nos mesmos problemas ali, né? E aí você, se você não parar para dar atenção a esse problema, você vai acabar tendo retrabalho para diversas coisas dentro do teu, né, do teu estudo ou dos projetos que você for atuar. Então esses foram aí os problemas, né? Meio que eu fui encontrando, que eu fui esbarrando e começaram a me incomodar, né, ao longo do caminho aí, né. E aí eu identifiquei basicamente duas abordagens, né, para eu tentar resolver esse problema ou tentar achar uma forma de minimizar esse problema, né. Basicamente tem a ver com estruturação de arquivos e pastas, né, dentro do projeto que eu estiver atuando ali, seja de estudo ou de trabalho, né, e uma estruturação de documentação individual, né, ou seja, das notas, né, que eu for tomando, né, as coisas que eu for escrevendo, que eu for documentando, prints, texto, né, enfim, né, para que eu consiga ter ali uma documentação minimamente satisfatória que eu possa fazer o uso depois, né? Principalmente quando a gente está falando de estudo, né, de CTF, de, enfim, TryHack, Hack the Box e tantas outras plataformas aí que existem.
se a gente, né, quer fazer um bom uso futuro, né, de tudo que a gente está aprendendo nesses ambientes, né, a ideia é que a gente documente isso, mantenha no local armazenado para que a gente consiga consultar isso eventualmente. Então a ideia é ter algo assim, né, minimamente aceitável, né. Bom, aí a gente vem aí para minha primeira tentativa, né, de organização. Ela foi uma tentativa bem simples, né? Quando eu comecei a ter eu comecei a ter esses devaneios aí de que, cara, tem alguma coisa errada, pô, eu tô fazendo muito da mesma coisa, eu tô tendo retrabalho, tô tendo que ir projeto atrás de projeto, né, refazer coisas ou ter muito trabalho manual para buscar as coisas ou para, enfim, consultar ou refazer alguma coisa manualmente, né, que eu sei que eu já fiz antes e poderia estar automatizado, sabe? Então eu comecei a ter esse incômodo, né? E aí a minha primeira tentativa ela teve mais ou menos essa estrutura, né? Então cada projeto que eu atuava, né, eu tinha essa estrutura de pastas aí, Recon, Exploit, Loot e Report, né, então elas são autoexplicativas, né, dentro de Recon eu colocava ali tudo que era coisa de scanning, de ferramentas ou testes manuais que eu acabava fazendo, né, para descobrir ativos ou então para enumerar serviços, enfim, né, toda a coleta de informação eu fazia, eu jogava ali dentro. Dentro de cada uma dessas pastas era de forma completamente não estruturada também, não organizada, né? E eu tinha ali um app de notas que eu usava na época, né? Acho que nesse momento aí, se eu não me engano, eu estava usando o Cherry ainda, então eu tinha basicamente essa estrutura aí, né? E aí o que eu fazia era criar ali algumas pastinhas, né, naquela árvore aquela árvore hierárquica, né, que o Cherry deixa você criar, e colocando algumas notas ali meio que soltas, né, sem nenhum tipo de padronização, colocava uns prints, escrevia alguma coisa sobre aquele print, ou então colocava algum comando, né, enfim, não era nada muito estruturado ou, né, enfim, né, bem organizado, mas foi uma primeira tentativa muito melhor do que o que eu vinha fazendo antes, né. E aí o tempo passou, né? Eu fui começando a usar e tal, e outras coisas começaram a me incomodar, né? E aí a minha segunda tentativa ela já foi um pouco mais robusta, né? Vamos dizer assim, né? É, essa estrutura eu peguei ela, eu não peguei ela, né? Eu tive como inspiração, né? A estrutura que é recomendada no livro Red Team Engagements, se eu não me engano, ou Red Team Assessments, acho que é Engagements. Red Team Engagements, não, perdão, é Red Team Development and Operations. É um livro preto e vermelho, bem conhecido aí. Se vocês botarem no Google, na Amazon, vocês vão encontrar aí. Então tem uma parte aí esse livro ele não entra na parte operacional zona, né? Ele é mais da parte a parte tática barra gerencial de operações Red Team, né? Então ele passa eventualmente por essa questão aí de estruturação, né? De arquivos e tal para que a operação possa acontecer, né? Então eu peguei como inspiração, né, a minha estrutura ficou ligeiramente diferente, né, do que aquele recomenda no livro, né, e aí eu fui começando a usar, e essa estrutura aqui eu usei ela por muito tempo, ainda é hoje a estrutura que eu utilizei por mais tempo, né, a que eu uso atualmente eu ainda não tenho um tempo de uso tão grande quanto eu tive com essa estrutura aí agora, né? Então, isso aí foi o que eu usei por mais tempo, usei alguns anos essa estrutura aí. Então, todo pentest que eu fazia, eu fazia dessa forma. Se eu fazia uma máquina do Hack the Box, eu abria, né, uma estrutura dessa também. E eu sempre organizava nesse mesmo formato, né? Então, basicamente aqui a gente tem algumas pastas aqui na raiz, né, da pasta principal do projeto. Então, admin era sempre para armazenar a questão de relatório, documentação individual, como vocês podem ver aqui, né? E dentro de documentação individual não tinha nenhuma
estrutura ainda aqui dentro, tá? Então aqui eu estou falando de estrutura de pastas, né? Pastas e arquivos. Então aqui em documentação individual não tinha uma estrutura ainda muito acertada. A parte do relatório, né? Que eu já tinha começado a trabalhar em algumas automações aqui. Aqui eu já usava o Pandoc para converter o relatório escrito em Markdown para PDF, que é o que eu utilizo até hoje ainda, né? E a pastinha aqui de Recon, né? E aí daqui para baixo, né, tanto Recon quanto as outras pastas aqui, ó, Exploit, Post Exploitation e Loot, né? Essas 4 pastas, vocês podem perceber aqui que eu tenho aqui Asset Model, né? Uma pasta chamada Asset Model, e aqui Target Model também, né? E aqui embaixo também Target Model, aqui também Target Model, aqui também. Essas pastas, elas são o seguinte, né? Qual que foi a minha ideia? Falei, bom, eventualmente eu sempre vou ter um alvo, né, para eu analisar, para eu, né, atuar em cima desse cara. Então, sempre que eu for fazer um recon em cima de um alvo, eu vou pegar essa pasta aqui de Asset Model, eu vou copiar essa pasta e todo o conteúdo que tiver dentro dela, e vou copiar, e a cópia dessa pasta vai ter o nome do alvo que eu vou estar atuando. Então, se for um IP, o nome da pasta vai ser o IP que eu estou trabalhando. Se for um range de IPs que eu fizer alguma ação específica, o nome da pasta vai ser o range de IP. Se for uma aplicação web, se for um domínio, né? Independente de qual seja o alvo que eu estou atuando ali naquele momento, né? Eu vou ter sempre ali uma pastinha para aquele alvo ali, e aí ali dentro, né, todas as ações que eu executar, todos os arquivos de output de ferramenta, output de comando, tudo que eu gerar, né, de saída, né, das minhas ações vai ser armazenado dentro dessas pastas, né? E eu fiz isso para exploit, post exploitation também, quando eu conseguia eventualmente, né, acesso, né, a algum alvo, alguma máquina, alguma aplicação web e tal, começava a atuar dentro dessa pasta, né, e sempre que eu coletava coisas, né, fazia algum dump de banco de dados, ou então coletava um arquivo, credenciais. Se eu conseguisse também, se fosse o caso de fazer uma exploração um pouco mais invasiva, a nível de coletar screenshot, keylogger da máquina e tudo mais para provar impacto, colocava ali também os resultados, né? Então eu tive aí né, um tempo para organizar essa estrutura, né? E ela funcionou muito bem para o propósito dela, né? Por todo esse tempo aí que eu atuei, né? E aí a gente tinha aqui também a parte de logs, né? Então eu copiava essa pasta aqui, Operator Model, eu copiava ela e colocava a cópia nova com o nome da pessoa que estava atuando nesse projeto, porque eu já previa que eu poderia atuar de forma colaborativa usando essa estrutura, e eu já atuei de forma colaborativa muitas vezes, tá, usando essa estrutura aí, várias pessoas atuando no mesmo projeto. A gente montava ali uma pasta que era compartilhada, né, de forma remota ali via SSH, enfim, né, com VPS, ou então localmente ali, né, em rede local em alguns momentos. E todo mundo atuava em cima dessa mesma estrutura, e cada um tinha uma pastinha com essa estrutura aqui, né? Algumas pessoas usavam, outras não, tal, né? Mas eu sempre consegui usar essa estrutura aqui de log, também sempre me serviu muito. Eu tenho algumas automações aqui para essa parte do Tmux e essa parte do rsyslog, né? Então basicamente eu vou falar, né, disso no finalzinho lá da live hoje, mas esses dois caras aqui são basicamente os assuntos que eu trato nessas outras lives que eu falei que eu já fiz, né, com a Go Hacking e com o pessoal da Defcon Group de Caxias do Sul, né? Então eu falo especificamente desses carinhas aí, mas lá no final eu vou dar uma pincelada um pouquinho mais. Engraçado aqui, cara, que vocês podem ver, ó, 41 pastas e 15 arquivos, né? Isso porque essa é a estrutura template, né? Essa é a estrutura base. Então, quando você começa a fazer um pentest, quando você começa a atuar em cima de algum projeto e tal, você vê que essas pastas e esses arquivos, né, as quantidades elas tendem a aumentar, né? Mas basicamente foi essa foi a minha segunda tentativa, né, de organização, e ela serviu muito bem por muito tempo. Passei muito tempo usando isso e usando de forma bem assídua mesmo. Entrou de fato no meu sangue, né? Sempre que eu começava um pentest novo, sempre que eu fazia algum CTF, alguma coisa que era um pouco mais, né, estruturada, eu usava essa mesma estrutura aí.
qual que eu vejo que o grupo aí de benefícios, né, dessa segunda tentativa aí, né? Então a gente tem aí uma organização de fato, né? A gente alcança isso, tá? A gente começa a ter organização de fato, né, a nível de arquivos e pastas, né? Cada coisa tem o seu lugar, como a gente viu ali, né? A gente tinha pastinha para a parte de loot, credenciais, né? Dumps, né? Output de ferramenta, de recon, por exemplo, aqueles arquivos de projeto do Burp Suite, né? Também ficavam dentro dessa estrutura em um determinado lugar ali, né? E aí, né, dado um certo tempo ali, você consegue se achar dentro dessa estrutura. Então, comecei, né, a fazer um projeto novo, atuar em cima de um projeto novo, vou começar a salvar os arquivos cada um no seu devido lugar, na sua devida pasta, né? Dado um certo tempo você atuando ali, né, sei lá, algumas horas ou alguns dias, dependendo ali da frequência que você está atuando, você consegue já, né, se achar, você consegue se acostumar, você consegue saber onde você está armazenando cada arquivo ou cada tipo de arquivo, né, cada tipo de informação. Então esses são basicamente os benefícios aí que eu consegui alcançar, né, com essa estrutura. Você realiza suas operações no Kali? Sim, eu uso o Kali hoje, né, ainda como VM. Eu tenho aí um plano de curto prazo para tentar uma migração para Docker, tá? Eu tenho um amigo aí que ele fez uma estrutura muito bacana, muito legal usando Docker, e aí a minha ideia é começar a usar uma forma básica dessa estrutura para poder ver se ela ela se adequa às minhas necessidades, né? Todas as coisas que eu sei que eu preciso usar, que eu preciso ter dentro do meu ambiente aqui, se esse novo essa nova tecnologia vai me servir, né? Ou de repente se eu mudo alguma coisa, né, do meu ambiente aqui para me adequar à tecnologia nova, o que eu achar que for melhor, né, para mim. E aí, quais são os problemas, né, que eu de fato eventualmente comecei a identificar, né, dessa abordagem, né, dessa estrutura de arquivos que eu montei, de arquivos e pastas que eu montei, né? Cara, leva um tempo para você se acostumar, porque de fato é uma estrutura robusta, né, uma estrutura grande, para virar de fato um hábito, né, leva um tempo, né, para você de fato se acostumar, né? São muitas pastas, né? Hoje já legitimamente do template já são muitas pastas, você viu lá, 40 pastas, né? E aí conforme você vai, né, atuando naquele projeto, você eventualmente vai criando pastas novas ali dentro daquela estrutura, né? E isso só tende a aumentar, né? Só tende a intensificar aí a quantidade de pastas ali. Eu comecei a ver que começou a me incomodar muito a quantidade de trabalho que eu estava tendo para buscar arquivos em diferentes lugares de forma constante. Por mais que eu soubesse onde que cada arquivo estava, ainda assim começou a me incomodar bastante eu ter que ficar usando CD, ou então copiar, mesmo que eu não usasse o CD para mudar para aquele diretório para então atuar naquele arquivo, que muitas vezes a maioria das vezes eu não fazia isso, eu não usava o CD, mas de fato eu precisava dar o caminho, sabe? Eu tinha que dar o caminho para eu ler aquele arquivo, então para eu abrir aquele arquivo. Realmente, o Choco tá falando aí, né? FZF é bacana para isso, com certeza. FZF é muito bom para isso mesmo, né? Fazia busca nível de fuzzing, né? É bem interessante, realmente. E aí, esse cara, ele casa muito bem, inclusive, para quando você não tem... para quando o teu ambiente, ele não tem uma estrutura hierárquica. Ele tem uma organização, ele tem informações ali de fato organizadas dentro dos arquivos, mas não necessariamente de forma hierárquica, né? Se você quer usar a sua para você fazer consultas ou buscas de forma igual o FZF faz, né? Você não precisa, se você parar para pensar, você não precisa separar os teus arquivos ali, as tuas informações de forma hierárquica em pastas, né? Eu não precisaria fazer isso. Realmente essa é uma alternativa interessante de se levar em conta para quem eventualmente gostaria de manter uma estrutura dessas, né, mas não ter um trabalho, né, de ter que ficar mudando de diretório, ou então digitando aquele caminho todo de diretório para poder encontrar a informação que você está buscando. Uma coisa que eu teria que ver se eu fosse tentar usar o FZF para isso,
porque conforme você vai digitando ali a tua busca, ele vai, né, atualizando aquela lista ali que ele tem indexada, né? E eu não sei como que aquele utilitário script, né, que ele grava ali as ações do terminal, né, como que ele se portaria com o comportamento, com a forma de escrita no terminal do FZF. Será que o FZF levaria muito lixo pro arquivo de script do, do, do Tmux com bash? O Peregrino está falando aí, mas foi isso exatamente que eu fiz. A minha automação ela é com bash e Tmux. E foi isso que eu falei, né, que esse é o assunto, né, das lives que eu tenho com o Defcon Group de Caxias do Sul e com o pessoal da GoHack. É exatamente isso, usando o Tmux e bash para automatizar essa parte aí de log, né, de ambiente ali de terminal, né. Bom, essa é a listinha aí de coisas que começaram a me incomodar com o tempo, né. Navegação exaustiva, muito trabalho para buscar os arquivos, enfim, né. A ideia era mais ou menos essa. E aí eu vim para a terceira tentativa, né, que foi bem recente, né. A forma que eu atuo hoje, né, o meu ambiente atual, ele tem, sei lá, 2 meses ou 3, né. É bem recente mesmo, né. E grande parte, né, dessa mudança veio porque eu comecei a usar e aprender a usar o Obsidian, né, de uma forma um pouco mais avançada, né, de uma forma um pouco mais um pouco além de simplesmente um aplicativo de notas de Markdown, porque ele é muito mais do que isso se você quiser que ele seja, né. Como eu falei, ele tem uma simplicidade muito grande, mas ao mesmo tempo ele consegue te dar um nível de personalização muito alto também para as necessidades que você possa vir a ter, né? E aí o foco dessa minha terceira tentativa era justamente na simplicidade. Eu queria tentar simplificar o máximo possível em relação ao ambiente que eu tinha, né, na época. Eu queria ter mais rastreabilidade, né? Ou seja, eu queria conseguir de uma forma um pouco melhor encontrar e com menos trabalho, né, encontrar e conseguir acessar as informações que eu acho, né, que eu vou precisar acessar dentro de um projeto que eu estiver atuando, durante um pentest, enfim, durante algum tipo de trabalho que eu estiver fazendo ou de algum estudo, né, eventualmente falando, né. E eu queria também conseguir criar um padrão de nomenclatura das notas, que era algo que eu não tinha até então. Então eu queria conseguir fazer com que cada nota que eu criasse tivesse um padrão de nome, né. E aí surgiu isso daqui. Para vocês provavelmente não vai estar muito grande para enxergar, mas eu vou passar por cada um desses itens. Inclusive eu vou abrir aqui o ambiente de fato para vocês verem, tá? Então fiquem tranquilos. Mas hoje, né, o meu ambiente ele gira em torno disso aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que ficou a parte de arquivos, né? A parte realmente de arquivos e pastas, tá? Que vocês vão ver que ficou bem mais simplificado. Aparentemente tem um nível de estruturação menor do que o que tinha antes, mas é por conta da simplicidade que eu escolhi e também pela forma que eu descobri que eu consigo consultar as notas, né, pela facilidade que eu tenho agora de consultar as notas sem precisar necessariamente de uma estrutura de arquivos e pastas, né? Então basicamente é isso, né? Então esse aqui é um Obsidian maximizado no meu monitor aqui, né? Uma das vantagens, né, do Obsidian é que ele é como se fosse um Tmux, só que para notas, né? O Tmux ele é um multiplexer de terminal, ou seja, você consegue abrir diversos shells dentro de uma mesma seção do Tmux, né? O Tmux ele passa a gerenciar os shells que você tem, né? Então você consegue abrir windows diferentes, que são como se fossem tabs, né? Você consegue abrir shells diferentes, que são chamados de panes, né, dentro do Tmux. E aqui é a mesma coisa no Obsidian, é o mesmo conceito, né? Eu tenho aqui diversas notas abertas, então cada bolinha dessa que vocês estão vendo, vermelha, é uma nota diferente aberta, tá? Dentro do Obsidian, né? E eu tenho usos diferentes para cada uma delas de acordo com a necessidade que eu fui vendo que eu precisava, tá? E
isso se relaciona diretamente com a estrutura de arquivos e pastas que eu gerei depois, tá? Então, como que é a situação aqui, né? Esse primeiro item aqui, tá? O número 1, ele é o índice das minhas notas, né? Então, ele é meio que o local onde todas as minhas notas têm que aparecer, tá? O local onde todas as notas que eu já criei dentro desse projeto, eles precisam aparecer dentro desse índice, dessa nota index, né? Com um linkzinho, né? Então vai aparecer um linkzinho ali, aqui nessa caixinha aqui, ou nessa daqui, ou na de baixo, e por aí vai. E eu só clico nela e ela abre aqui, ó, no número 5, tá? Ela vai abrir aqui no número 5 para eu consultar eventualmente se eu quiser. A população dessas notas aqui, ou seja, como elas vêm parar aqui, é automático, tá? Eu não tenho que preencher nada, eu não tenho que vir aqui e colocar o linkzinho das notas para aí sim eu conseguir usar, né, eventualmente. Conforme eu for criando as notas, elas vão sendo populadas aqui nesse índice. Isso é automático, eu não preciso mexer nisso aqui. Tá? A única coisa, na verdade, que eu preciso fazer aqui é quando eu começo um projeto novo, eu tenho que colocar o ID desse projeto. Então, cada projeto que eu atuo, eu dou um ID para ele, e aí todas as notas desse projeto, elas têm esse ID. Então, o índice, ele usa o ID, né, como um dos parâmetros de busca para mostrar aqui nessas tabelinhas, né, para mostrar aqui nessas tabelinhas o que de fato tem de anotações ali já criadas, tá? Aqui o número 2 são as referências que eu tenho, né, armazenados também dentro do Obsidian, né? Aqui no meu Obsidian eu gosto de fazer clippings, né, de extrair blog posts, arquivos e enfim, né? Você cria um vault no Obsidian para cada projeto? Tá, já vou responder isso aí, só um minutinho. Isso aí é interessante. E essa aba de essa nota de referências aqui, tá? Ela na verdade ela é uma busca dinâmica em outras notas que eu tenho dentro do meu vault do Obsidian, que são notas de clippings, né? Ou seja, clippings são downloads que eu faço de páginas da web em formato Markdown. Então eu tenho um plugin no navegador que, gostei desse blog post aqui, eu quero salvar ele no meu Obsidian. Então eu uso esse plugin para transformar o conteúdo da página em Markdown, né? num grande arquivo de texto, né? E aí eu crio uma nota nova no meu Obsidian, colo esse conteúdo lá dentro, coloco algumas tags e pronto, está salvo aquele conteúdo dentro do meu Obsidian, né? E aí de acordo com as tags que eu coloco, essas notas elas vão aparecendo aqui. Então você vê, ó, eu tenho notas sobre Active Directory, Internal Pentest, Mobile Pentest, Web XSS, SQLi, IDORI, mais embaixo tem mais coisas. Quando eu for mostrar o real aqui para vocês, aí vai estar populado, já está populado bonitinho. O print que eu tirei aqui é que ainda não estava, mas ele já vai estar populado, vocês vão ver do que eu estou falando. Respondendo aí a pergunta do Diego, não, cara, normalmente eu não crio um vault no Obsidian para cada projeto. Não que isso não seja, do meu ponto de vista, uma possibilidade. É uma possibilidade, mas para o meu uso, porque como que o Obsidian funciona, né? Quando você cria um vault novo, ele tem uma pastinha oculta chamada .obsidian. E ali dentro estão todas as configurações do seu vault. Configuração de tema, configuração de workspaces, né? Isso que vocês estão vendo aí na tela agora é chamado de um workspace. Eu consigo salvar esse layout. Eu salvo ele, eu deixo ele salvo com essas notas exatamente, com esse formato, exatamente nessas posições. Então eu posso ter vários workspaces, né, para diferentes usos, né, que eu tiver do meu vault, né? Então eu tenho uma tecla de atalho aqui que eu abro uma janelinha no meio aqui da tela e eu escolho qual workspace que eu quero carregar. Eu clico, ele abre na hora para mim exatamente no formato que eu deixei anteriormente, e aí eu consigo pular de um trabalho para o outro. E isso é muito bom quando você está fazendo vários pentests, né? Você tem vários projetos de pentest ali, né, sendo documentados, né? Então você tem o mesmo layout, mas as notas, né, os arquivos de anotação são diferentes porque são projetos diferentes,
né? E aí eu tenho várias personalizações no meu Vault do Obsidian, ô Diego. Então, para eu conseguir fazer o uso dessas coisas que eu ao longo do tempo fui conhecendo e fui começando a usar, eu teria que copiar a pasta do Vault, né, a pasta do cofre do Obsidian para esses novos Vaults que eu for criando. E isso para mim não ficou muito usável, sabe? Eu não curti muito, pelo menos pessoalmente aqui pra mim, né? Então eu uso um Vault só, eu tenho uma pasta dentro desse meu Vault chamada Work, e ali dentro eu coloco todos os projetos ali técnicos mesmo de atuação que eu faço, né? E aí sim eu consigo fazer uso das personalizações que eu tenho dentro do Obsidian. Aqui, número 3 é um template inicial de relatório, né? Então, todos os meus relatórios eles começam com esse bloco de metadados, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar o que tem aí de informação, mas daqui a pouquinho, quando eu for abrir aqui isso que vocês estão vendo agora é o Obsidian, tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu estou apresentando no Obsidian também, tá bom? E aí eu vou tirar o compartilhamento, vou compartilhar todo o meu monitor, e aí eu vou maximizar para vocês aqui usando a lupa, e aí eu consigo mostrar para vocês cada uma dessas partes aqui certinho. Número 4 aqui é a parte de tasks, né? Então eu gosto de manter registro das ações que eu quero fazer, que eu estou fazendo ou que eu ainda vou fazer, e também de potenciais ideias, né, que eu tive. Tentar testar alguma coisa ou outra, tentar fazer um cadeamento de vulnerabilidades aqui ou ali, enfim, qualquer ideia que eu for ter dentro daquele projeto ali, eu coloco eventualmente ali na coluna de ideias e eventualmente eu gero ali uma ação para aquilo, para fazer um teste, para, enfim, né, fazer valer aquela ideia ali. O número 5 aqui é a área das notas, né, onde eu escrevo de fato as notas ou onde eu consulto essas notas, né. Aqui fica vazio por padrão, e aí conforme eu for clicando ou aqui na esquerda para ler uma referência ou para abrir uma anotação, né, todos esses arquivos, essas notas, elas são abertas aqui nesse espaço, em abas. Vocês veem que tem abas também, tá? O Obsidian tem abas, aqui tem aba, aqui tem aba. Eu posso ter múltiplos conjuntos de abas, se eu quiser também, tá? E por fim aqui eu tenho um outro board Kanban aqui. Na verdade isso é um port que eu fiz, é uma exportação que eu fiz de todo o OWASP Testing Guide. Quem conhece aí o Testing Guide da OWASP, né, que é para testar aplicações web, ele é um PDF aí que tem, sei lá, mais de 300 páginas aí, e ele aborda aí diversos tipos de testes diferentes quando você vai fazer um pentest web. Então, basicamente, e aqui o número 7 é um desses cardzinhos. Quando eu clico em um deles, ele abre aqui embaixo para mim, para eu ler, que é o conteúdo de fato daquele item no ASP Testing Guide portado para Markdown, tá? Bom, o index aqui para mim ele traz rastreabilidade de notas, organização e busca dinâmicas, né? Peregrino, ele tem suporte para mapa mental, sim, tem sim, e muito bom por sinal. Eu consigo usar metadados, né, dentro desse índice meu, personalização de categorias, né, padronização de nomenclatura de notas. Eu consigo fazer tudo isso usando, né, aquele índice, né, que é esse carinha aqui, o número 1. A parte de referências, né, clipes extraídos da página web, eu uso tags para poder categorizar todas essas extrações que eu faço, né. Eu consigo ter links importantes ali de acordo com o tipo de pentest que eu estou fazendo, né? Sempre a mão ali aberta dentro do meu ambiente, e eu também consigo personalizar essas categorias que eu quero. Então, eu tenho clippings dos mais diversos assuntos dentro de InfoSec, né? Então, se eu vejo a necessidade de ter alguma categoriazinha dessa aqui diferente, eu simplesmente chego aqui, edito essa nota, adiciono uma categoria nova e pronto. Quando eu renderizar o Markdown, já vai aparecer uma listinha aqui para mim com todos os clippings que eu tenho dessa categoria, de acordo com as tags que eu determinar, né, para ela, né. A parte de relatório ali, sempre aberto, fazendo documentação ongoing, né? Se encontrei uma falha, consegui tirar a prova de conceito, impacto e tal, eu já faço a documentação ali na hora mesmo, né? Para poder não perder ali as ideias, né? Que ficam, né, frescas, né, na cabeça, porque você acabou de fazer ali aquela ação.
e, né, suaviza ali as etapas finais do projeto, né? Você não deixa ali tanta coisa pro final depois. A parte de tasks, né, para poder registrar ideias, né, ações a fazer, execução realizadas, né? Cada card desse, ele na verdade ele é um bullet num arquivo Markdown, tá? Então é um plugin do Obsidian, tá? Chamado Obsidian Kanban, e ele aceita uma determinada estrutura de Markdown que ele consegue renderizar como cartões ou colunas, né, e cartões de um board Kanban. Né? Então você consegue atuar de fato como se fosse um Kanban, mas na verdade por trás dos panos nada mais é do que um arquivo Markdown que está armazenado dentro do Vault da mesma forma que as suas notas. Né? E eu posso abrir uma nota para um card se eu quiser. Então eu crio um card novo ali, dou um nome para aquele card. Se eu quiser, eu posso criar uma nota que ao clicar em cima daquele card ali, ele abre aquela nota para mim, para eu poder documentar alguma ação específica relacionada àquele card ali. A parte do Kanban, né? Eu tenho a parte do Kanban dentro do meu do ASP Kanban, né? Dentro do meu ambiente, porque 90% dos meus testes são web, né? É de fato o trabalho que eu mais faço, né? E aí, né? A minha base, né, de atuação é sempre o testing guide da WASP, né? Eu gosto de ter ele sempre à mão ali, não só para eu consultar, né, potenciais testes ali que eu for fazer, mas também para eu manter registro de que tipos de testes eu vou ter que fazer dentro daquele projeto específico. Porque de pentest para pentest vai ter coisa que a gente vai testar, vai ter coisa que a gente não vai testar, né, dentro do testing guide ali. Então aquele formato ali me permite conseguir marcar os cards, né, cujos testes eu vou precisar fazer. E aí eu vou fazendo esses testes, conforme eu for concluindo esses testes, eu vou desmarcando esses cards, até que não reste nenhum ali, né? Bom, antes de passar para essa parte do bônus aqui, eu vou pausar aqui o compartilhamento de tela e eu vou mudar aqui agora para o outro cenário. Parte maior aqui. Vou compartilhar a tela novamente. Agora o monitor todo. Esse aqui. Muito bem. Bom, vocês estão vendo maior aí agora, né? Eu acredito. Vocês estão vendo minha tela bem maior aí agora. Agora eu vou mudar aqui eu vou mudar aqui de área de trabalho, tá? Então, essa aqui é a parte de workspace que eu falei, né? Os layouts de workspace que eu tenho, tá? Esse aqui é o workspace template, né? Onde tem algumas notas padrão ali, tudo é padronizado, né? E esse cara aqui é o que eu preparei para vocês, né? Para vocês verem aqui agora. Então eu clico nele, ó, ele já abre para mim aqui automaticamente, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a ideia da situação. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Por mais que o monitor seja grande, mas o tamanho da letra tá bom? Dá pra ver que tem as coisas, assim, mas ler mesmo só as partes maiores, os cabeçalhos. Service, Reference, Active Directory, Caramba. tipo de recon. Aqui, ó, desse jeito que tá aqui agora. Tá. Vocês estão conseguindo ver o meu monitor inteiro ou só a parte do index? A gente vê tudo, velho. A gente vê a tela inteira do Obsidian, mas tá um pouco pequeno. Mas segue o bonde. Não, beleza. Dá pra seguir. É porque eu tô usando o magnifier do Windows, entendeu? Só que eu acho que eu vou fazer o seguinte então. Eu já sei o que é. Eu vou descompartilhar de novo e vou compartilhar o monitor. Que aí eu acho que vocês vão conseguir ver a parte do zoom que eu tô dando aqui. Tela inteira, compartilhar. Pronto. E agora? Estão conseguindo ver o zoom? Não. Mano, ainda não. Ainda não, velho? Pô, eu tô dando mó zoom Não. aqui de 300%. Sacanagem. Pô, Não pega no compartilhamento de tela. Poxa vida. Mas melhorou a qualidade agora um pouquinho. Não, beleza. Menos mal. Ah, mas dá pra entender, papai. Vai, segue Não, o barco. beleza.
Tá, Suave. é porque vai ter coisas aqui que eu vou mostrar que vai estar pequeno, mas eu acho, deixa eu ver aqui se eu consigo Usa a aumentar. imaginação, filho. É doido, é? Agora deu zoom. Eu tô dando zoom na fonte, né? Na fonte do Sim. Obsidian. Mas beleza. Tá, acho que aqui vai dar Usar a bom. imaginação é bom, que ativa a criatividade, tá doido? É? Tá certo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Pronto, aqui. Boa. Esse cara aqui, o índice, né? Vocês viram que eu tenho essa tabelinha aqui, tá? Aqui tem alguns arquivos aqui. Aqui também tem mais alguns. Aqui tem um também. E por aí vai, né? Aqui embaixo tem mais algum também. O que acontece aqui, cara? Essas tabelas, elas são geradas dinamicamente, tá? Isso é um plugin do Obsidian, tá? E eu consegui achar um uso muito bom para esse plugin, né? Eu consigo, dado que eu utilizo tags nos meus arquivos de nota, né? Dos meus pentests, dos meus trabalhos aqui, né? Eu consigo fazer com que essas notas sejam, na verdade, como se fossem itens de um banco de dados. E esse plugin ele consegue montar como se fossem queries SQL mesmo, para você buscar notas e trazer elas desse jeito como vocês estão vendo aí agora, no formato de tabela, né? E aqui tem, né, o link para você acessar essa nota, né, e algumas informações dela, data de criação, o tipo de atividade que foi está sendo executada dentro dessa nota, né, documentada ali dentro, qual é o alvo, né, em execução ali, né, e eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer qualquer consulta que eu quiser, basicamente, né. Então aqui eu estou trazendo simplesmente todas as notas, aqui é um compilado de todas, então todas as notas que eu criar nesse formato, né, eu consigo, nesse formato aqui, ó, tá, o formato da nota é esse, eu consigo fazer com que ela apareça aqui, tá? Eventualmente, né, eu consegui, né, ver um uso bacana aqui para eu categorizar essas notas, né? Então eu tenho aqui anotações de análises que eu fiz, né, de algum ambiente. Então, eu estou fazendo alguma análise de alguma funcionalidade, de algum item específico ali do escopo, alguma coisa que eu preciso documentar, eu vou botar uma anotação ali de análise e aí ela vai ficar armazenada e vai aparecer nessa tabelinha aqui, né? Eu preciso enumerar todos os serviços que tem interface de login. Seja aplicação web, seja SSH, seja FTP, seja lá o que for, né? Tem alguma interface de login, vai aparecer aqui em algum momento. E tudo isso eu consigo fazer de forma dinâmica. Então, conforme eu for atuando e criando as minhas notas, se eu usar as tags corretamente, eu consigo popular essas tabelas aqui automaticamente, de forma dinâmica. Então, eu vou criar uma outra aqui de serviço com interface de login para vocês verem, tá? Eu vou criar uma nota nova aqui, ó, create new file, tá vendo? Aqui eu vou dar o nome de, sei lá, scan nuclei. Eu vou botar scan nuclei no www.pudim.com.br. Esse aqui é o formato, né, esse é o formato que eu achei que eu consegui dar, né, para os arquivos, né, de notas, e era um dos requisitos que eu tinha para, né, ter essa terceira tentativa de organização. Era uma coisa que faltava, né, na segunda, né, era uma padronização de nomes de arquivos. Então eu uso aqui, eu esqueci de botar o output aqui. Esse é um arquivo de saída, né, de output, ou seja, vai ser o resultado de alguma execução de algum comando, né, ou de algum teste que eu fiz. Qual foi a ação que eu fiz? Foi um scan, a ferramenta que eu usei foi o nuclei, e qual foi o alvo, né, www.pudim.com.br. Então esse é o padrão que hoje eu sigo. Então aqui, ao invés de output, eu posso colocar análises, eu posso colocar manual test ou alguma coisa do tipo. Eu posso colocar aqui, ao invés de scan, eu posso colocar recon, eu posso colocar manual test, eu posso colocar o que eu quiser, na verdade. Eu posso botar o Cint aqui, eu posso botar exploit, tá vendo? Tudo que está aqui nas minhas, nos cabeçalhos aqui, nas tabelas, eu posso usar aqui de qual foi a ação, qual foi a atividade executada. E aí, se eu executei alguma ferramenta, né, se foi com o uso de alguma ferramenta, eu coloco o nome dela aqui e o alvo.
né? E aí aqui eu tenho um atalho, né, para eu trazer o template de uma nota de documentação de um pentest, tá? Então é esse Pentest Documentation Template aqui. Eu clico aqui, ele já me traz aqui bonitinho essa estrutura. Então eu coloco aqui o título dessa nota, que vai ser qualquer coisa que eu quiser, Nuclei Scan Output com pudim.com.br. Eu sei que pudim.com.br tem uma interface de login, então uma das tags que eu vou adicionar aqui a mais é login interface, tá? E aí você já vai ver que aqui, ó, em cima, ó, services with login interface. Já já isso vai aparecer aqui, ó. Qual foi o tipo de atividade que eu fiz aqui? Foi um scan. Eu coloco scan aqui, porque aí no scan já vai aparecer aqui, ó, scan. Já vai vendo aqui, já vai aparecer. Qual foi o target? www.pudim.com.br. E qual é o Pentest ID? Eu preciso colocar o ID do Pentest, que é a busca ali core que ele usa, né? A informação core que ele usa. Então, preenchidas essas informações, ó, já vai mudar a tabela aqui, ó. Veja que Scan Notes vai acrescentar mais um, ó. Scan Notes acrescentou aqui, ó. Output Scan Nuclei pudim.com.br. Serviços com interface de login também, ó, apareceu aqui, tá? Aqui em cima também que every documentation, né, ou seja, todas as documentações apareceu aqui embaixo também, sabe? Se eu quisesse, vamos supor que eu estou fazendo muitas ações dentro desse cara no www.pudim.com.br e eu gostaria de agrupar todas as anotações que têm relação com esse alvo, né? Então eu consigo também fazer aqui, ó, atividades no alvo example.com. Então eu tenho uma consulta, né, que vai buscar justamente nessa tag aqui, né, nesse metadado aqui, vai buscar por www.pudim.com.br ou então vai buscar por example.com, como é o caso desse cara aqui que já tem esses dois itens, né? Então eu já tenho esses caras aqui, né? Então eu tenho um recon usando o AMAS no example.com. Então ele já mostra aqui, ó, output recon AMAS no example.com. Eu tenho aqui análise de screenshots no example.com. Já não aparece aqui também, porque é no example.com. Então eu quero qualquer tipo de atividade dentro desse alvo, vai aparecer aqui também. Mas também aparece aqui em cima na parte de análise, ó, screenshot no example.com. Sabe, então eu consigo dinamicamente categorizar e organizar sem eu precisar fazer nada, né? Eu consigo organizar e categorizar todas as minhas notas, os conteúdos que eu crio, que eu gero, para que num pentest que seja um pouquinho mais longo, que exige ali uma estruturação de documentação, né, adequada e tal, eu consigo, né, não me perder dentro dessa estrutura. E aí, obviamente, aqui, né, eu tenho aqui uma liberdade para eu documentar o que eu fiz, né? Então eu deixei aqui como um exemplo, né, só um bloco de código aqui para eu colocar eventuais comandos que eu executei. Aí aqui eu vou colocar print, eu vou escrever, vou falar o que eu fiz, qual foi o resultado que saiu. E obviamente que como foi nesse caso aqui, né, foi a execução de uma ferramenta, né, foi um AMAS. Essa ferramenta ela vai gerar um arquivo, né, de resultado que vai estar salvo dentro da estrutura de pastas ali, né, e eu linko, né, eu faço um link dessa nota que está lidando justamente com essa ação com o output que foi gerado pela ferramenta, né? Então eu coloco aqui o nome do arquivo. Vamos lá, output recon amas www.example.com.txt, sei lá, sabe? Então eu consigo ter um link entre essa nota e o arquivo, né, que foi gerado pelas ações que estão documentadas aqui. Então para mim já fica bastante linkado aqui o processo como um todo. Como eu falei aqui em cima, né, a parte do Kanban aqui, para eu adicionar aqui os meus to-dos, né? Então, eu vou elencar aqui o que eu preciso fazer. Tem que rodar um nmap no IP 10.10.10.10. Opa.
Aí ele fica ali como um cardzinho. Nmap, um range, sei lá, barra 24, sabe? Eu vou elencando as ações que eu vejo que eu preciso fazer. Elas ficam elencadas aqui. Quando eu começo a fazer essa ação, eu simplesmente arrasto para cá, ó. React o negócio, né? Então eu consigo arrastar para cá, eu consigo gerenciar o que eu estou fazendo, o que eu já fiz, enfim, né? Quando eu mando para cá, ele já tica aqui como done, né? Ele tica a caixinha aqui. E aqui eu deixo as minhas ideias, né? Que eventualmente vão se tornar to-dos, né? Então basicamente é isso é dessa forma que eu gerencio, que eu mantenho o registro das ações que eu preciso executar, ou que eu estou executando, né? Por fim, aqui a gente tem a parte do testing guide da WASP. Então vocês vejam, é todo o testing guide mesmo, tá? Aqui na parte de input validation, ó, que é o maior que tem, né? Então a gente tem 19 itens de teste aqui: SSI, XPath Injection, IMAP SMTP, Code Injection, Command Injection e por aí vai. Então conforme você vai clicando aqui, ó, ele vai abrindo o item correspondente lá do testing guide para você ler o sumário, para você se guiar, né, caso você ainda não tenha, nunca testei XPath Injection. Caraca, vou abrir essa bagaceira aqui, vai ficar aqui aberto, né? Vou clicar, vou abrir ele aqui, ó. Tem vários tipos de testes aqui. Ele dá ele dá sugestão e exemplo de ferramenta, enfim, alguns payloads mais básicos. Ele explica como é que funciona a tecnologia. Tem uns white papers aqui para você usar também, né? Você consegue se guiar, se servir, né, de base para você eventualmente pesquisar outras coisas na internet, ou seja, evoluir ali o teu teste, né, de acordo com a tua necessidade. Então, cada coluna dessa a gente vê que é uma categoria de teste do Testing Guide, ó. Aqui a primeira coluna é Information Gathering, depois é Configuration and Deployment Management, depois a gente tem Identity Management, Authentication, Authorization, Session Management, Input Validation, Error Handling, Cryptography, Business Logic, Client Side e API. API eles só tem até hoje, né, por enquanto, GraphQL aqui para testar. E tem um apêndice aqui também. Então tá todo o Testing Guide aqui portado para Markdown, né, /Kanban. E eu consigo testar, já que é o tipo de pentest que eu faço, né, mais, né, aqui dentro da minha atuação. Aqui, ó, eu tenho aqui a estrutura. Eu vou mostrar isso aqui no terminal, que eu acho que é melhor. Eu vou mostrar isso aqui no terminal, que eu acho que vai ser melhor. Vou mostrar esse cara aqui. Aí aqui eu consigo aumentar aqui, ó. Estão conseguindo ver bem aí? Terminal? Certinho? Dá um feedback aí. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Dá sim. Dá sim. Então, beleza. OneDrive, Documents, Notes, Docs. Aí qual que é o nome ali mesmo? Pronto. Então, basicamente, eu tenho esse formato aqui agora. Eu tenho 3 pastas, né? A pasta de logs, de notas e report. E se a gente ver a estrutura aqui, tá? Ela tá bem simples, tá? Na pasta de logs eu tenho rsyslog e tmux. E aí tmux eu tenho todos os arquivos de log de todos os panes, né, que eu uso dentro do tmux. Isso aqui é automatizado e é o core, né, do assunto lá das outras lives que eu tenho, né? Como que eu automatizo esse processo aqui de quando eu abro um ambiente no tmux com várias janelas, com vários shells ali, como que eu faço para que cada um desses shells tenha ali o seu próprio arquivo de log, né? Para todas as ações, todos os comandos que eu executar ali, eles serem armazenados ali, cada um no seu próprio arquivo, tá? As notas aqui, né? Então dentro de notes eu tenho arquivos aqui, files, né? E aí dentro de files aqui eu tenho os .md, né? Eu tenho eventuais ali notas de credenciais, ou enfim, qualquer coisa que eu queira armazenar ali que seja algum tipo de loot, alguma coisa assim, né?
E eu tenho aqui mais algumas outras notas que eu criei, né, de acordo com algumas ações que eu fiz, com os targets que eu fiz, né, e aqui aquelas notas base, né, da minha estrutura, que é a index, o ASP Kanban, referências, tasks e relatório. Então você vê que a gente foi de 41 diretórios e 15 arquivos, a gente foi para 6 diretórios que não vão mudar, vão ser os mesmos 6 sempre. E a gente tem 27 arquivos aqui. Por que a gente tem mais arquivos do que no outro? Por conta desse cara aqui. No print que eu tirei, não tinha criado esses carinhas aqui. Eu não tinha criado, eu tirei só o print ali da estrutura, mas não tinha criado esses caras. E aí então ficou com poucos arquivos lá. Mas basicamente é isso. A estrutura ela ficou mais simples, mas ela ficou um pouco mais eficiente, né? Pelo menos do meu ponto de vista, tá? Ela ficou um pouquinho mais eficiente para o meu propósito, para o meu uso, para as necessidades que eu vinha tendo, né? Então basicamente foi isso aqui que eu tive de mudança, né? Da segunda tentativa de organização para a terceira, né? E aí gerou essa estrutura mais simples aqui. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né, sobre a parte sobre a parte do Obsidian aqui, né, de como que estão estruturadas as coisas. Eu vou voltar aqui para a apresentação para a gente finalizar. Só um segundinho. Compartilhar a tela de novo. Janela. Pronto. Eu acho que vocês estão vendo tudo aí na minha tela. Pessoal, tem várias perguntas aqui agora. Eu vou abordar essas perguntas já. Deixa eu só terminar essa parte, que é bem rapidinho aqui, e a gente já cai nessas perguntas aí. Beleza? Então, né, eu passei mais ou menos aqui por como eu estruturei, né, as pastas e os arquivos, e também, né, o Obsidian, né? Eu vou falar um pouquinho só sobre a parte de login de ações de terminal e proteção de dados do cliente, né, que é uma parte importante também. Então o log de terminal basicamente fica assim, né? Se vocês olharem aqui embaixo, esse é um Tmux aberto, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 Windows, né? No Tmux ali, no ambiente de Tmux a gente chama de Windows, né? Cada uma dessas abas, né? E cada aba dessa, né? Cada window dessa, a gente pode ter vários shells desses, que são chamados de panes, né? De painéis, né? São vários shells aqui dentro de uma mesma window. Então na window Recon eu tenho 3 panes, né? 3 shells aqui abertos. Então em cada uma dessas aqui eu tenho uma configuração diferente, né? De shells aqui. E nas windows de Recon, Scan, Testes e Shells, eu tenho a automação para fazer o login delas. Só na de status que não, porque na de status aqui eu tenho algumas funções ali executando um curl ali constante para mostrar o meu IP, ou IP de VPN, caso eu esteja numa VPN, ou então para consultar alguma coisa fora do escopo do teste, fora do escopo de algo que eu quero documentar, mas ainda relacionado ao teste, enfim, né? Alguma coisa que porventura eu não queira documentar, eu jogo lá naquele status lá, tá? Então, basicamente esse é o ambiente, né, de Tmux aqui, né, e a parte de login, né, que eu faço, né, ela fica mais ou menos assim, né, que foi o que vocês viram agora há pouco também. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo? Cada arquivo desse corresponde a um pane, a um shell desse aqui. Então você vê que eu tenho um recon, e esse grande aqui é o P1. Esse daqui da direita em cima é o P2, e esse da direita embaixo é o P3, tá? Então eu tenho aqui, ó, Recon P1, Recon P2 e Recon P3, e por aí vai, né? Para scan, para shells e para testes também, tá? Basicamente é essa estrutura que fica, né? E aí agora a gente passa a falar a parte de proteção de dados do cliente, né? Isso aqui eu tenho duas abordagens, né? Basicamente que eu gosto de usar, cloud-based e local-based, né? E aí vai de acordo com as exigências do cliente, ou no caso com a minha preferência pessoal, né?
Hoje, a minha preferência pessoal, por conveniência, né, cloud-based, usando o meu compartilhamento, a minha nuvem pessoal do OneDrive, que é onde eu armazeno o meu Vault do Obsidian. Então, o Obsidian, por ele ser um aplicativo que ele é baseado em sistema de arquivos, né? Ou seja, a estrutura hierárquica que você tem aqui, essa estrutura hierárquica aqui é de fato, são pastas de fato no teu sistema operacional e são arquivos de fato no teu sistema operacional. Então ele replica, né? Ele interage com o sistema operacional para criar essa hierarquia, tá? Então, por conta disso, que é uma funcionalidade core do Obsidian, né? Ele não tem, nativamente falando, ele não tem backup. O backup é você que faz. Né? Você escolhe usar dessa forma, então você tem que se preocupar com backup. Né? Então, qual é o meu backup para o meu Vault pessoal? É a minha nuvem do OneDrive, né? Minha nuvem pessoal. Então, eu crio o meu Vault lá dentro, né? E aí todo o meu trabalho, todo o trabalho que eu faço, que eu posso usar solução de nuvem para armazenamento do trabalho e para backup, eu uso dessa forma. Tá? Então eu crio uma pastinha lá dentro da minha estrutura de trabalho, crio uma pastinha para esse projeto, e ali dentro dessa pastinha fica a estrutura que vocês acabaram de ver agora há pouco, né, armazenado. Quando é o caso de eu não poder utilizar essa solução, né, aí eu vou para o local based, que é ali o meu backup, que eu já tenho tudo estruturado também para uso quando eu precisar. Tá? A parte de proteção local aqui, né, o local based para mim, né, eu uso uma VM exclusiva para cada projeto, protegida por senha. Então sempre eu tenho ali uma VM padrão, né, que ela tem ali as ferramentas minimamente necessárias ali, alguns repositórios do GitHub, enfim, né, algumas coisas mais comuns a todos os pentests que eu vou fazer. Né, eu tiro um snapshot dessa máquina e aí eu crio uma VM nova baseada nesse estado da VM padrão, né, para cada projeto que eu for atuar. Essas VMs elas ficam armazenadas dentro do meu SSD externo, né, como uma forma aí de backup, né, em mídia externa. Eu uso criptografia em disco com Lux mais Bash para poder criar ali a pasta onde vão ficar armazenadas as informações do meu projeto, essa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, né, de arquivos e pastas. Eu deixo elas dentro de uma pastinha do projeto dentro da VM, né, e essa pasta por si só ela é um container criptografado do Lux. Né, eu uso Bash para automatizar esse processo de criação e abertura desse container aí. Tá? As senhas dos containers criptografados, né, elas ficam armazenadas num cofre de senha, né, e depois que eu sou autorizado, né, que eu posso, né, me desfazer desse projeto, né, eu mantenho somente o relatório que eu gerei, né, e eu removo, eu deleto todo o resto usando o shred ali com várias iterações e, se eu tiver tempo ainda, colocando vários zeros por cima. Né? Então é uma paranoia que eu acho que é necessária, né? Porque a grande maioria das vezes a gente lida com informações extremamente sensíveis, né? Então eu não quero pagar para ver, né? De ter esses dados vazados aí eventualmente, né? Isso aqui são algumas funções em Bash que eu fiz, que eu escrevi, que me permitem automatizar esse processo de criar um novo ambiente de pentest. Eu estou falando pentest aqui, mas pode ser qualquer tipo de atividade de segurança ofensiva, tá? Que é a minha área de atuação, mas pentest é a atividade que eu mais faço, né? Então é basicamente isso. Então dentro do meu Bash RC eu tenho essas funçõezinhas que eu escrevi. Então new engagement, new container, mount enc e unmount enc, né? Então o que elas fazem, né? O new engagement ela vai chamar a new container e ela vai chamar a mount enc. E o que eu vou passar de argumento? Eu passo o ID desse projeto. Então lembra que eu falei que cada projeto tem um ID diferente, é para uso pessoal meu? Né? Então eu passo, né, como argumento para essa função new engagement, eu passo esse ID. Então tudo que for criado daí para frente tem como base esse ID. Tá? Então eu vou copiar a pasta de engagement padrão, tá? Que é aquela pastinha que a gente acabou de ver agora há pouco, né? Aquela estruturazinha ali, e eu vou copiar isso para dentro dessa pasta padrão que eu tenho aqui, barra o nome
do ID, né? Ou seja, vai ter uma pastinha com o nome desse ID que eu dei, né? Cujo nome, né, dessa pasta é o ID que eu forneci como argumento para a função, como parâmetro, né? E aí a new container ela age aqui para criar a pastinha nova, ela cria ali um arquivo com DD, né? Preenche ali tudo com um monte de bytes aleatórios, ela cria ali um arquivo de 4 GB, né? Ou seja, ela aloca um espaço ali no disco de 4 GB, né? E eu uso o Crypt Setup para poder criar ali toda a estrutura de file system, né? MKFS para criar um ST4, depois eu fecho, né, esse container ali, e eu fecho esse container e aí eu consigo ter ali uma estrutura básica, né, que vai me pedir uma senha, né, para criar esse container criptografado usando esse arquivo aqui que foi criado com o DD, né? Então basicamente o que ele faz aqui é a mesma coisa que, por exemplo, o VeraCrypt faz, tá? Se você, para quem conhece, o VeraCrypt um aplicativo de interface gráfica. Eu não sei, talvez ele tenha command line também, mas eu não me recordo agora. Mas eu sei que ele tem interface gráfica e você pode criar ali containers criptografados. E quando eu falo containers, não estou falando de Docker, não, tá? Estou falando um arquivo, tá? Que se você olhar para dentro dele está tudo embaralhado, tudo criptografado, mas você usando essa solução, né, o VeraCrypt ou essas funções aqui que eu criei, você consegue abrir, né? Você consegue descriptografar esse container e mostrar o conteúdo que tem lá dentro, né? No caso aqui com Bash usando o protocolo Lux aqui. Então eu faço esse processo ali para que todas as pastas ali de projetos que eu vá atuar tenham ali uma proteção a mais ali para esses dados, tá? Bom, é isso. Eu acho que é isso. Finalizei aqui a parte do bônus. Eu acho que eu vou tentar endereçar aqui essas perguntas aqui. Mapa mental, deixa eu ver onde é que eu tava. Beleza, ok. Algumas dúvidas. Qual o nome do plugin de busca por metadados? É DataView, o Choco. DataView, tudo junto, tá? Ele gera automático o index ou você montou essa nota contendo cada consulta? Eu montei essa nota. Eu parei para pensar o que eu gostaria de ter de categorias de notas, né? O que eu gostaria de ter. E aí, para cada uma daquelas categorias, eu montei uma query, uma busca, usando a linguagem do DataView, que é muito parecida com o SQL. Muito parecida. Tá? Então, você consegue montar as queryzinhas, aí quando você renderiza o Markdown, aparece aquela tabelinha bonitinha ali para você, né? Ele não renderiza só tabela, tá, gente? Ele renderiza lista também e ele renderiza tasks. Então, pro DataView e pro Obsidian, uma task é uma linha dentro de uma nota que possui uma checkbox, né? Aquele quadradinho que você pode ticar ou desticar, né? Então, aquilo ali é uma task aos olhos do Markdown e aos olhos do DataView. Então, o DataView com o DataView você consegue consultar as notas e você consegue mostrar os resultados em formato de tabela, em formato de lista, de bullets, né? Ou você consegue puxar tasks também, porque com DataView você consegue setar metadados dentro de tasks. Para cada uma das tasks que você tiver, você consegue setar metadados, você consegue buscar por esses metadados. E aí você tem ali uma listinha de afazeres, né? Beleza, próxima pergunta. Como você lida com os screenshots? Cola direto nas notas? Usa o mesmo esquema para o reporte? Sim, o que eu faço normalmente? O Obsidian ele me permite estruturar os screenshots da seguinte maneira. Se eu estou com uma nota aberta e eu vou colar um screenshot nessa nota, o arquivo da imagem ele vai ficar salvado dentro de uma pasta chamada Images, no mesmo nível onde está essa nota que eu estou colando o screenshot, tá? Se a pasta ainda não existe, o Obsidian cria a pasta automaticamente, ele vai armazenando todos os arquivos ali dentro. Então, como a gente viu, né, a gente tem os arquivos de notas no mesmo nível hierárquico do relatório, no mesmo nível, não está dentro da mesma pasta, mas está dentro do mesmo nível. Então, eu quero usar esse screenshot aqui que está nessa nota lá no meu relatório, eu simplesmente copio a linha. Eu copio a linha do screenshot e colo no local onde eu quero colar lá dentro do relatório,
tá? Então eu tenho 2 referenciamentos para a mesma imagem, eu não preciso duplicar o arquivo, entendeu? É assim que eu faço. O repórter você está fazendo todo em Markdown também? Há vários anos já. Há vários anos já eu faço os meus relatórios em Markdown. Eu uso o Pandoc, P-A-N-D-O-C, Pandoc, para converter de Markdown para PDF. Você tem que fazer alguns tweaks ali, mas assim, é coisa que uma vez que você fez, ele tá pronto para utilizar ali e não te dá mais dor de cabeça, entendeu? Deixa eu pegar aqui a live da GoHack para passar para vocês aqui no chat já. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Cadê? Aqui. Integração boa. Pronto. Vou botar aqui no chat para vocês. Essa é a da GoHack. Beleza. Se eu quisesse criar um script que executasse todos os comandos que fiz até chegar ao comprometimento, isso seria mal visto pela empresa? Claro que descrevendo todas as etapas do processo com print, docstring, comentários, blá 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 blá. Não, cara, eu não vejo eu não vejo como algo que possa ser mal visto pela empresa. Eu só não sei qual seria a utilidade imediata disso, tá? Primeiro porque assim, pode ficar bem complexo, tá? De você conseguir criar um script que automatize desde o início até o comprometimento da rede final. Claro, se você tiver um caminho bem direto, bem reto ali para você fazer uma exploração só ou 2, muito provavelmente você vai conseguir automatizar isso. A única coisa que isso pode talvez gerar é ali um aumento um pouquinho no nível de risco, né? Porque aí você acaba facilitando, né, o processo de exploração, ou seja, você diminui a complexidade da exploração das falhas que você encontrou, se você consegue automatizar esse processo, tá? Quanto mais fácil, né, é a exploração, é o processo de exploração, maior é o risco, né, a severidade do risco que a empresa está exposta, né? Então a única coisa que eu veria ali de utilidade seria talvez para demonstrar ali talvez um risco um pouquinho maior. Como é que funciona o versionamento dessa estrutura? Cara, não tem versionamento. Eu não faço versionamento porque eu não tenho essa necessidade. Veja que essa estrutura minha, ela é finita, né? Ela vive só enquanto o projeto vive. A partir do momento que o projeto acabou, eu mantenho apenas o relatório armazenado num local seguro, que não mostrei aqui nesse ambiente, e todo o resto é destruído, né? Eu não preciso fazer versionamento disso. Eu tenho backup eu tenho, versionamento não. Funções básicas de análise não é vergonha nenhuma de automatizar, não é rodar uma Nessus e dar ao cliente dizendo que é relatório. Exatamente, isso aí é feio. Façam isso não, gente. Beleza, eu só mencionei porque estou muito focado nessas pegadas de DevOps. DevOps é legal, beleza. Show de bola. Bom, pessoal, acabou as perguntas aqui do chat. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Alguma consideração a mais aí, não? Qual é aquele plugin que você está usando para fazer download da página web Markdown? Markdown Loader. Markdown Loader. É o único que tem. Você busca lá nas lojas de plugin lá do navegador. O ícone dele é pretinho com um M e uma setinha para baixo. Markdown Load, na verdade. Esse cara aí, tem usado ele bastante. Ele deixa você copiar a página inteira, ou se você selecionar o conteúdo que você quer na página, ele deixa você extrair o Markdown só desse conteúdo que você selecionou, né? Você montou na mão toda a estrutura do ASP Testing Guide para o esquema do Obsidian? Sim. Na verdade, o que eu fiz manual na mão? Eu abri
Eu abri a página do Testing Guide da WASP, a página oficial deles lá, porque agora eles não fornecem só em PDF, né? Eles fornecem via web também. E aí eu descobri que se eu simplesmente copiar tudo ali, Ctrl+C, Ctrl+V, fica perfeitinho o Markdown. Então, para mim, esse processo foi muito mais rápido do que tentar achar alguma forma de ir lá fazer um crawler para poder fazer o parsing disso e gerar arquivos depois. Então, para mim, foi muito mais rápido, né? Parece que tem bastante coisa ali, realmente tem, mas o processo de copia e cola foi muito rápido, entendeu? E aí eu falei, vou gastar, sei lá, 15 minutos aqui, 20 minutos fazendo isso, vai ser uma vez só e fechou, entendeu? Agora, o processo de criar o Kanban, aquele board do Kanban, aquilo ali eu automatizei com o Vim. Tá? Depois que eu fiz o download dos arquivos, ou seja, das páginas do Testing Guide, e aí cada uma daquelas páginas é um arquivo Markdown agora, eu tenho uma pastinha lá com todas as... Cada item do Testing Guide como um arquivo Markdown, eu usei esses arquivos como base para automatizar a criação daquela estrutura do Kanban que você viu. Porque como eu falei, aquele Kanban ele nada mais é do que um arquivo Markdown que o Obsidian consegue renderizar como Kanban, né? Então a estrutura daquele Markdown que vai virar um Kanban, eu automatizei. Eu extraí, eu fiz um monte de grep, sed e whatever, umas bruxarias lá no Bash, e consegui gerar a estrutura certinha para ser renderizado pelo Obsidian. Tá? Gostei da ideia, uso o Cherry Tree, mas essa gambiarra aí do script é top. Abre várias, é uma gambiarra muito boa. Abre várias possibilidades, criatividade, muito importante. Isso aí, pode crer. Você tem a voz do primeiro Homem-Aranha dublado. Porra, cara. Olha esse Cara, mano, velho. deve tá com sono já, papai, tá doido? Essa hora da Pelo noite. menos é o Homem-Aranha, né? Pô, um personagem bacana aí, legal. Quais ferramentas você usa para pentest? Pô, velho, isso aí depende, cara. Depende do tipo de pentest que você tá fazendo, né? Cara, tem uma ferramenta que é de lei que eu uso, é o Burp, né? Para teste web. Web, API, essas coisas, né? Agora, de resto, eu não tenho nada fixo não, velho. Normalmente eu uso o Kali ali, porque já tem ali várias ferramentas já pré-instaladas, né? Não tenho ali o trabalho de ficar instalando ferramenta, né, na maioria das vezes, né? Mas assim, uso muita ferramenta do GitHub, né? Várias ferramentas conhecidas. Uso o Bloodhound para fazer pentest interno, né, em ambiente Windows ou Azure também, né? Enfim, né? Não tem um set de ferramentas não, né? VPS para pentest só quando eu preciso, cara. Se eu preciso fazer alguma coisa distribuída que vai gerar muita banda, algum brute force, alguma coisa assim, né? Então eu acabo indo para VPS por conta da questão da largura de banda, né? Achava que você usava banco de dados Metasploit, por exemplo. Metasploit, cara, assim, eu cheguei a usar um tempinho como banco de dados mesmo, né, para armazenar ali informação de host, do Nmap, importar Nmap para dentro dele e coisas assim. Mas depois que eu comecei a usar essa estrutura aqui, aí eu já eu vi que não tinha muita utilidade para mim, né? Então essa estrutura aqui hoje ela me atende bastante para os usos que eu faço para o meu workflow pessoal aqui, né? É isso. E aí, mais alguma coisa, pessoal? Foi show, papai. Bom, como finalmente aqui, né, tem uma... Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar o jabá aqui. Pera aí. Como eu falei que eu ia divulgar aí um treinamento novo, né, e tal, então esse conteúdo que eu dei, né, ele faz parte desse treinamento novo que eu estou terminando de montar. Vou lançar ele no dia 2 de janeiro, né? Vou lançar ele aqui no dia 2 de janeiro. E a ideia é mostrar para vocês aqui um pouquinho dele. Vou pegar o link aqui. Aqui. Bom, vamos lá. Eita, saiu tudo aqui de novo, meu Deus do céu.
Vem pra cá. Deixa eu acessar a página aqui. Vou compartilhar de novo a tela com vocês aqui, galera. Peraí. Compartilhar a tela. Uma janela. Sim, uma janela, por favor. Tem mais uma pergunta aqui. Você utiliza aquele Graph View do Obsidian? Cara, assim, eu uso ele para um uso específico, mas ele é um uso limitado. Eu gostaria que ele tivesse um uso melhor, mas ele é um uso limitado. Por quê? Porque o Obsidian ele não consegue, ele não é otimizado para grandes quantidades de notas. E aí, grande quantidade eu digo 5.000 para cima. Né? Eu pretendo fazer uma live sobre isso também. Tem um uso bacana que eu fiz do Obsidian junto com Python e também com DataView, né? Que é o mesmo plugin aí de query, né? de consulta dinâmica, né? Para você conseguir fazer análise de ambiente Active Directory de um pentest que eu estiver fazendo. Então, esse Graph View ele tem o mesmo princípio básico, né, do funcionamento de um AD, né? Você tipo isso, Bloodseed. Muito bom. É o mesmo princípio básico que é a teoria de grafos, né? Então, a teoria de grafos é você ter os nós e você ter um relacionamento entre esses nós, né? E você dá um nome a esse relacionamento, né? Então, o Bloodhound ele externaliza isso, ele mostra isso visualmente, sacou? Então, você tem um usuário que pertence a um grupo. Então, você tem um relacionamento entre esse usuário e esse grupo, que é o pertencimento, né? Um usuário que pertence a um grupo. Ou uma ACL que está aplicada dentro de uma OU, uma GPO que está aplicada num grupo, enfim, né? São relacionamentos ali. Você consegue replicar essa mesma estrutura no Obsidian. Por quê? No Obsidian você consegue, dentro de uma nota, fazer referência a outra nota. E se eu enxergar uma nota como sendo um objeto do AD, eu consigo criar relacionamentos entre as notas. Eu consigo linkar uma nota de um usuário com uma nota de um grupo, por exemplo. Eu faço um relacionamento entre eles. E aí no Graph View, né, naquela visualização de grafo, esse relacionamento ele vai ficar aparente, ele vai se mostrar. Entendeu? Então eu criei uma automação em Python que o que ela faz? Ela cria, ela recebe como input aqueles arquivos JSON do SharpHound, né? O SharpHound gera aqueles arquivos JSON para você importar no Bloodhound. Essa ferramenta que eu criei em Python, ela faz a mesma coisa. Ela recebe esses arquivos e aí para cada um desses arquivos ela vai gerar notas no Obsidian, notas em Markdown para cada objeto, tá? Para cada objeto. E aí, automaticamente, de acordo com os templates que eu criei aqui, essas notas elas já são estruturadas bonitinhas de acordo com o tipo de objeto que está sendo criado e já é feito automaticamente os links, né? Então, eu consigo fazer uma análise parecida com a análise que se faz no Bloodhound, mas com objetivos diferentes, porque o Bloodhound ele oculta diversas informações que existem nos objetos quando você importa esses objetos para o Bloodhound. Tem vários atributos, né, que você vários atributos que você não consegue enxergar, pelo menos não nativamente, não à primeira vista dentro do Bloodhound. Né? E muitas vezes eles são importantes para você conseguir identificar potenciais falhas ou potenciais relacionamentos paralelos entre outros objetos, enfim, né? Vários usos aí diferentes. Então eu consegui usar o Graph View para isso, né? Eu tenho uma visão ali mais geral dessas notas, né? Como se fossem objetos de um AD, né? Eventualmente eu vou fazer uma live aí mostrando isso também, mas esse cara já tá funcional já, tá bem bacana. É nóis. Valeu para quem tá precisando ir agora. Enfim, né? Aqui, né, pessoal, olha, só fazendo um jabá aqui, vou lançar esse curso aí, nesse treinamento no dia 2, tá? E eu tô com um cupom aí para quem tá assistindo a live aí de 50% perdão, 40% de desconto aí, né? Então a ideia é compartilhar aí com vocês um cupom de pré-venda, tá? Ele vai ficar disponível aí até o dia 2, dia 2 isso, até o dia 2 de
vai ficar disponível até o dia 2 de janeiro. 40% aí de desconto para quem tiver interesse. E o foco desse treinamento, tá, pessoal? Só para dar uma... Ó, o cupom eu botei aí no chat, tá? Pré-venda ofensiva. O foco desse treinamento ele é não técnico, tá? Então segue a linha, né, disso que a gente viu aqui agora. Né? A ideia é dar aí um pouco mais de bagagem, não só para a galera que está começando, tá, a atuar em segurança ofensiva, mas também para aqueles que já estão atuando, mas que sentem que precisam evoluir um pouco mais, que precisam de algo a mais do que só a parte técnica. Tá? Então, por isso que o meu foco não é técnico. Se você for buscar qualquer curso aí fora relacionado à segurança ofensiva, que normalmente a gente só tem curso, pelo menos no mercado brasileiro, só de pentest, né? E eu estou falando de segurança ofensiva, não estou falando de pentest, tá? Então é uma área de atuação e não uma atividade em si. Eu estou sendo muito mais abrangente, né, com isso. A ideia é trazer ali uma bagagem além da parte técnica, para o cara conseguir se municiar de técnicas, de ações, enfim, de conhecimentos ali que vão, cara, vai dar um boost muito grande, mas muito grande na carreira do cara. Seja o cara que ainda não atua na área e, né, obviamente dá ali muito mais chances de ele conseguir entrar logo na área, e também aquele pessoal ali que está na área já, mas que, né, gostaria de algo a mais ali, né, fora da esfera técnica ali. Então eu falo de soft skills, eu falo de carreira, eu falo de integração com a equipe, eu falo de relatório, eu mostro como eu crio os meus relatórios. Assim, não é o foco da aula em si, né, mostrar como eu crio os relatórios, mas assim, eu mostro, né, a título de conhecimento, para a pessoa ver, poxa, o que é bom, quais são os itens interessantes de constar dentro de um relatório, né. Eu mostro como que eu faço para integrar um relatório dentro do ambiente ali do Obsidian, enfim. E inclusive tem um projeto, foi mal, esqueci de mandar o link. Tem um projeto final também. E esse projeto final ele é bem interessante, tá, pessoal? Ele é bem interessante. A ideia desse projeto final é o seguinte: eu vou passar para vocês um ambiente Docker para vocês montarem localmente e fazer um pentest, tá? Mas o projeto final ele não é sobre pentest, tá? É isso que eu queria deixar claro. O pentest ele vai ser um meio, né, para o objetivo do projeto final. O objetivo do projeto final é vocês fazerem uma atuação ali né, de uma atividade de segurança ofensiva, gerarem um entregável, nesse caso vai ser um relatório, né, e vocês vão passar esse relatório para mim. Isso é claro, né, quem quiser seguir, né, arrisca a ideia do projeto final, né? Vocês vão fazer esse relatório, vocês vão passar esse relatório para mim e vocês vão gravar uma apresentação de 10 a 15 minutos, vocês apresentando esse relatório, tanto para pessoal executivo quanto para pessoal técnico, e eu vou dar um feedback para cada um de vocês que enviarem esse entregável para mim, tá? Então faz parte do conteúdo, faz parte ali do processo, né? E um item ali bem legal desse projeto final é que não é só eu entregar um ambiente para vocês fazerem um pentest e aí depois vocês entregarem o relatório e eu dar o feedback. Não. A minha ideia é fazer com que vocês tenham ali uma imersão mais próxima possível de uma atuação em um pentest real de fato, né? E eu não estou falando da parte técnica. De novo, o foco do treinamento não é técnico, né? Vocês vão ter a atuação técnica ali fazendo o pentest porque é uma atividade, né, de segurança ofensiva. Mas o foco é trazer para vocês o mais próximo possível de tudo que normalmente a gente que já atua na área, a gente encontra de empecilhos, de problemas que você precisa resolver, de comunicação com o cliente, de adaptações que você precisa fazer de projeto a projeto, de erros que você pode vir a cometer durante um pentest. Então eu vou trazer para você, eu vou inserir dentro da atuação de vocês, quando vocês estiverem fazendo o projeto, tá? Vai ser em datas específicas, e a ideia é que eu insira, né, dentro dessa atuação, dentro dessa execução do pentest, cenários adversos. E aí vocês vão precisar tomar decisões e responder a esses cenários adversos de acordo com o que foi proposto, tá? E aí, assim,
o feedback ele não vai ser só com relação ao relatório e a apresentação que vocês vão entregar, sabe? Ele vai ter essa integração também, esse feedback sobre como você se comportou, como você respondeu a esses cenários adversos. Então, a ideia é basicamente essa, tá, pessoal? Quem quiser mais informações, enfim, eu tô lá no canal do Telegram da OASP Natal, pode me chamar lá, me dar um toque no privado. Eu mando a ementa para vocês, se vocês quiserem, né? O pessoal, a ementa não tem lá na página, mas tem ali os tópicos em alto nível, né? Para vocês saberem exatamente, né, o que eu pretendo passar ali de módulos, tá? Então a ideia é basicamente essa. E para aqueles que não vão ter interesse ou não podem fazer agora e tudo mais, pô, compartilha com a galera aí, entendeu? Manda nos grupos, entendeu? Compartilha com o pessoal que vocês acham que vão ter interesse, né? Espalha aí pro pessoal aí, faz igual aquelas correntes de WhatsApp aí, manda para 10 grupos aí cada um e ajuda o amiguinho aí a divulgar o curso. Lembrando que ele é lançado no dia 2, tá? Quem comprar agora vai comprar em pré-venda, não tem conteúdo nenhum disponível ainda, tá? Já tem material lá, mas não está disponível ainda para visualização. Então, no dia 2 vai ser o lançamento, tá? E aí a disponibilização dos módulos vai ser gradual durante todo o mês de janeiro, desde o dia 2 até... na verdade, janeiro e fevereiro. Desde o dia 2 de janeiro até o final de fevereiro vai ser lançado 2 módulos por semana, tá? Para vocês verem aí qual que é a agenda, né? O cronograma aí de lançamento. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado aí por terem me escutado aí, quem ficou aí, ter me escutado falar do treinamento, falar daí da live também. Qualquer coisa é só me pingar lá, tá? Tô no curso lá, no grupo lá do Telegram, do OASP Natal. Tô no grupo do Beco do Exploit também. Quiser trocar ideia, tamo aí. É isso, Edu. Fechei. Falei demais. Valeu, mano. Você manja muito. Eu passava até de manhã aqui ouvindo Vossa Senhoria aqui. Uma vigília. Esse moleque é muito engraçado, velho. Quiser, para de compartilhar a tela aí pra você ver nós aqui mais suave. Já é.